confirmar, por favor? Lá da página 36 da apostila 18. Não fez. Tá, beleza, nós vamos fazer então. Aí depois nós começamos o módulo 104, tá? Beleza, vamos lá então. Lembrando que na semana passada, né, na terça-feira, nós começamos justamente essa terceira fase, ou essa terceira geração do modernismo, que nós seguiremos aí por algumas semanas, né? E depois nós ingressamos no que nós vamos chamar de literatura contemporânea e faremos um resgate, por último ali, um dos nossos últimos conteúdos sobre o teatro brasileiro. Então, na verdade, nós estamos aí no fim do nosso conteúdo do ensino médio e caminhando aí para questões mais palpáveis, né? Assim, mais palpáveis, as pessoas morreram, mas não faz 300 ou 400 anos que as pessoas às quais nós falamos já morreram, né? Elas passam a ter um mais próximo aí do nosso conteúdo, da nossa realidade, melhor dizendo, tá? Não fiz os exercícios da página 103, então nós faremos e depois eu inicio o conteúdo da página do módulo 104, tá? Lembrando que essa terceira fase foi de 1930 até 1945, perdão, de 1945 até 1964 ou de 1945 até 1984. Dependendo onde e como nós estivermos estudando, nós teremos essas duas vertentes, uma dizendo que ela encerra em 64 e a outra dizendo que encerra em 84. O que é certeza é que ela começa em 45, com a derrubada ali com o fim da Segunda Guerra Mundial e início daquilo que nós chamamos de Guerra Fria. Essa bipolarização do mundo, né, entre o grupo capitalista, liderado pelos norte-americanos, e o grupo socialista, liderado pela União Soviética. E uma corrida armamentista e ideológica e uma busca por novos aliados. Isso como um contexto do mundo. No Brasil, nós tivemos justamente a questão do Juscelino Kubitschek, essa mudança do eixo político, né, saindo do Rio de Janeiro e indo para o centro do Brasil, a construção de Brasília, 50 anos em 5, e uma aproximação ao bloco capitalista. Nesse mesmo tempo, uma série de isenções às indústrias automobilísticas que se instalaram aqui no Brasil. Duas características principais: o regionalismo muito forte, que advém da segunda fase, e uma literatura intimista, né? Falaremos de dois caras na prosa. Esses dois caras, essas duas pessoas, são um poder neológico, que nós começaremos a falar no módulo 104, que envolve o Guimarães Rosa, e uma literatura intimista com a Clarice Lispector, né? Lembrando que esse ano de 2020, tivemos aí a Semana da Mulher, né? Durante as nossas aulas presenciais no SEB, e nós tínhamos como homenageada justamente a própria Clarice, né? Em que vocês devem ter acompanhado ali diversas atividades sobre a questão feminina no Brasil contemporâneo. Então nós falaremos aí da Clarice. E depois, na poesia, nós falaremos do João Cabral de Melo Neto, que é considerado um engenheiro ali das palavras, e nós vamos entender o porquê. O regionalismo sendo comum ao Guimarães Rosa e também ao João Cabral de Melo Neto. Questão 1, né? Terceira fase do modernismo surgiu em um ano de grande agitação na história do Brasil e no mundo, né? Por qual expressão essa geração dos representantes nessa fase é conhecida? O que nós temos certeza é quando começa, né?
que é 1945, portanto, nós chamamos lá de geração de 45. Pena, por que eu não sei se acaba em 64 ou 84? Para alguns críticos, 1964, início ali do período da ditadura militar, um período de repressão, iniciaria uma literatura mais engajada, que não é uma característica dessa terceira fase. Ou, para outros críticos, acabaria em 84 para 85, justamente com as diretas já em uma literatura mais com a reabertura ali democrática, né? Portanto, sem um posicionamento crítico e social. Normalmente, quando cai para nós, né, cai justamente o quê? O reconhecer que eu tenho 3 grandes autores, 2 de prosa, 1 de poesia, e essa geração que recebe o nome justamente de geração de 45. Tá? Sobre a terceira fase, sobre a terceira geração ou terceira fase do modernismo no Brasil, considere as afirmações e assinale a alternativa correta. Em relação à poesia dessa fase, podemos citar Murilo Mendes e Cecília Meirelles, certos de que o mundo era uma máquina contrária aos desejos do homem. Opa! Murilo Mendes e Cecília Meirelles são autores da segunda fase, né? Cecília Meirelles escrevendo o Romanceiro da Inconfidência, uma aproximação com a teoria simbolista, e o Murilo Mendes com essa pegada surrealista, portanto, falso. 2. A experimentação da primeira fase ainda esteve presente com os poetas dessa geração, se pensarmos também em alguns representantes menores, que são o Manuel de Barros e o Ferreira Goulart, que nós falaremos dele, assim como nós falamos do Murilo Mendes e do Jorge de Lima na segunda fase, que cai com uma menor frequência. O Manuel de Barros e o Ferreira Goulart aparecem com uma menor frequência. Pessoal, lembrem-se de que para o modernismo é importante eu reconhecer que eu tenho algo acumulativo, né? Eu tenho a liberdade formal da primeira fase e a identidade nacional, o regionalismo e a crítica social da segunda, que acumulam essas características na terceira com o neologismo e a poesia a prosa intimista, tá? Então, é um valor acumulativo, nós vamos falar disso, né? Mas por isso que nós estamos todos dentro do modernismo. Ainda que no modernismo da terceira fase, as características da primeira fase recaem sobre a segunda e recaem sobre a terceira. Portanto, verdadeiro. 3. Foi bastante rico, tanto em termos da prosa quanto na poesia. Aparecem 2 linhas de composição. Regionalista, se nós pensarmos na prosa e na poesia, o João Cabral de Melo Neto, e na prosa, o Guimarães Rosa. E a linha intimista, marcada principalmente pela tia Clarice Lispector. Melhor alternativa, e de estátua. Eduarda. Eduarda, bom dia, Duda. Bom dia. Ô, Pena, o que faz quando o nariz está sangrando? Primeiro que nós temos que lembrar que está um tempo muito seco, né, Duda? Tá? Então, eu acho importantíssimo, primeiro, não tomar banhos quentes, tem que tomar um banho mais gelado. Se possível, um umidificador aí na sua casa ou no seu quartinho, e sem fazer merchandising, mas um desse daqui ajuda, né? Não para apenas que eu vou ter que... Mas já tá sangrando, não é para não sangrar. Então, o banho gelado às vezes melhora, né? E não abaixa a cabeça tanto, né? Oh, Deus. Esse tempo seco, gente, tomar bastante água também, viu? Não se esqueçam disso, não. Mas qualquer coisa tem que ir ao médico, né, Duda? Às vezes estourou algum vasinho aí mais sério. Ai, credo, não, é mesmo. Uma época legal para ir ao médico. Tô brincando, Duda. Credo. Assim, tenta ir ao médico, não a emergência.
né? A Ermengarda aqui? A Ermengarda. Olha lá. Mas você precisa... Põe gelo no nariz. Não o dedo no nariz, Enfia o né? gelo no nariz, Ricardo. Tenta fazer uma compressinha de gelo. Põe o gelo dentro do nariz. Olha lá. A poesia da terceira geração modernista caracteriza-se pelo predomínio. Poesia, principalmente com a figura do João Cabral de Melo Neto, que é considerado ali o engenheiro das palavras. Portanto, ele vai retomar os versos regulares, ter uma preocupação com a forma poética, seguir métricas e também seguir algumas rimas. Logo, a alternativa A de anarquia. Beleza? Podemos ir para o módulo 104? Podemos. Esse material já está disponível para vocês. Deixa eu só fazer uma paradinha. Deixa eu anotar a tarefa lá, né? No chatzinho. Tarefa obrigatória. Apostila 18. Módulo 104. Página 42. Exercício 13. Justificar. Pessoal, ó, a tarefa desse módulo, né, a obrigatória, é o módulo 104, a página 102, o exercício 13. Justificar porque o exercício é teste, tá? Então você justifica qual que é a alternativa, por favor. Coloquei ali no chat para vocês. Eu amei te ver. Nossa, acordei com essa música na cabeça. Tchananã, 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 tchananã. É esse daqui. Oxi. Então, né? Seguindo aí os nossos caminhos, terceira geração do modernismo. Agora nós ficaremos algum tempo, né? Com com o Guimarães Rosa, né? E a teoria nós encontramos lá na página 32, os exercícios de aplicação na página 40 deste módulo 104. Combinado? Importante dizer que, como eu marquei para vocês, né? Ali, nós temos uma primeira fase, só para relembrar, né? Que vai de 1922 até 1930. Esse valor sempre acumulativo. Uma segunda fase que vai, né, de 1930 até 1945 e uma terceira fase que vai de terceira fase que vai de 1945 até 60.
até 64, né? Porém, muitos autores, os quais começam a escrever, por exemplo, nos anos 60, acabam enquadrando-se justamente nessa terceira fase, tá? Importante lembrar, pelo menos duas características, duas palavras-chave gerais de cada uma dessas fases ou dessas gerações. Na primeira fase, quais seriam as palavras-chave que nós teríamos? Identidade nacional. Legal. Antiparnasiano. Legal. Portanto, vou colocar liberdade formal, pode ser, Dudu? Pode. Liberdade formal, né? De novo, sempre num valor acumulativo, né? Essa segunda fase, eu tenho o quê? Opa, segunda de azul. Quais seriam as características principais ali na segunda fase? Regionalismo e crítica social. Perfeito. Regionalismo e crítica social. Pensando que é um valor acumulativo, né? E pensando que é um valor acumulativo, estou dizendo por quê? Aí você vai falar assim, ah, Pena, agora você está de sacanagem. Porque você está falando que é um valor acumulativo, acabamos de fazer os exercícios do módulo 103, e lá tinha a figura, por exemplo, da poesia dessa terceira fase, com o João Cabral de Melo Neto, você falando que ele é um engenheiro da palavra e que ele tem uma preocupação ali com a forma. Em nenhum dos dois momentos eu tenho uma preocupação com a forma. Lembrem-se de que, né? Quando nós falamos da segunda fase, da poesia, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge de Lima, esses autores, eles poderiam preocupar-se com a forma, poderiam usar os sonetos, os versos decassílabos, relações métricas, ou ter uma liberdade total de forma. Então, essa retomada, né? Essa retomada da liberdade formal é um exercício de superação, de novo, da segunda fase. Eu, como poeta, posso valorizar ou não a forma poética. Dessa terceira fase, como características importantes, se um valor acumulativo, né, a liberdade tendo tanto características comuns ou não, eu penso num neologismo, porque eu estou considerando que o regionalismo já faz parte, né? Neologismo, já falamos disso um pouquinho nas aulas anteriores e hoje nós vamos falar mais, né? Neologismo é o que mesmo? Formar novas palavras. Processo de formação de palavras. Legal. Processo, criações de palavras novas, sempre com criando ali com mecanismos de formação de palavras. Um neologismo e também uma literatura intimista. Intimista é algo pessoal, né? Primeira fase, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Segunda fase, prosa e poesia. Na prosa, da segunda fase, o Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, o José Lins do Rego, né? E na poesia da segunda fase, o Carlos Drummond de Andrade, o Vinícius de Moraes, a Cecília Meirelles, o Jorge de Lima e o Murilo Mendes. Nessa terceira fase, nós estudaremos principalmente assunto de nossa aula agora, que é o Guimarães Rosa, ainda a Clarice Lispector e o João Cabral de Melo Neto na poesia, né? Lembrando, então, que é geração de 45, por causa do fim da Segunda Guerra Mundial, e em 48, ali, a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso gera uma corrida armamentista ideológica, que em pleno 2020, nós estamos vivendo um flashback dela, né? Sendo que
em 1945, essa corrida armamentista e ideológica envolvia esses dois blocos, capitalistas e socialistas, União Soviética e os norte-americanos. Hoje, em 2020, temos uma corrida aí, homérica, né, por vacina. E aí, de um lado, nós temos vacina norte-americana, o tio Trump tentando injetar um máximo de grana para que ela saia, e do outro lado, os caras resgatando a Sputnik, né, lá na Rússia. Então, essa bipolarização, esse controle, de certo modo, ele ainda se estende até os dias de hoje, né? Que nós observamos que hoje nós poderíamos agregar aí um conceito de biotecnologia, né? Que estaria ali nessa polarização. Importante lembrar que no Brasil nós temos essa chegada das fábricas estrangeiras e a construção de Brasília. Não nos enganamos com aquela desculpinha esfarrapada de que construir Brasília para levar a capital política do Brasil no coração do mundo, né? Ou no coração do Brasil, no centro do Brasil, é para ficar longe justamente desses grandes centros urbanos. Três grandes autores, então, o Guimarães Rosa, a Clarice Lispector e o João Cabral de Melo Neto. Né? O regionalismo se faz presente, que é herdado da segunda fase, e a literatura intimista, que, de certo modo, a Clarice bebe também, né? É influenciada ali pela Cecília Meirelles e pela própria Raquel de Queiroz, porém agora no campo da prosa. Uma inovação linguística, que é o que nós vamos marcar lá como neologismo. Lembramos disso, né? Guimarães Rosa, ele irá falar do sertão. Desse sertão que, para o Guimarães Rosa, é um sertão universal. O próprio Guimarães diz que o sertão é o mundo, né? Ou seja, ainda que o Guimarães Rosa fale de uma região específica, para ele é um caráter universal. Quando nós falamos do Vidas Secas, lá no final do primeiro semestre, nós vimos esse caráter também generalizante, universal. Muito cuidado com o seguinte: o regionalismo do Guimarães Rosa não é o Nordeste, tá? Para o Guimarães Rosa, o regionalismo é Minas Gerais. Porque, como nós acabamos de falar da segunda fase, ou da segunda geração, e vimos o regionalismo muito forte, e aí nós falamos principalmente de autores na prosa do Nordeste, como o Graciliano Ramos, como a Raquel de Queiroz, né? O próprio José Luiz do Rego lá, que falava da Paraíba, ou mesmo o Érico Veríssimo do Rio Grande do Sul. Às vezes nós temos uma tendência de entender lá que sertão, né, é como se fosse o nordestino. Mas não, para o Guimarães Rosa, esse sertão é Minas Gerais. Neologismos, que nós falamos, esses neologismos são sempre criações de palavras novas, porém com mecanismos de construção. Daí que eu disse para vocês que quando vocês estudaram com o Mumu o processo de formação de palavras, saudade de encontrar o Mumu às terças-feiras, né? Ele chegando na escola com os seus cabelos encaracolados, todo sorridente, forte. Estou com saudade de morrer, mas tudo bem, né? Envolve esses processos de formação de palavras. Eu estou dizendo isso porque é muito comum aparecer exercícios de processos de formação de palavras em que são apresentados trechos do Guimarães Rosa e pede para que você reconheça qual foi o processo ali utilizado, se por derivação, prefixal, sufixal, parasintética, deverbal, que nós relembramos na semana passada, né? Arcaísmos, ou seja, palavras e expressões de caráter popular,
E dali que esse caráter popular aproxima-se justamente da primeira fase ou da primeira geração. Por isso que nós temos esse caminho acumulativo. E algo importantíssimo que aparece muitas vezes, que o Guimarães Rosa irá fazer uma prosa poética, né? O que é essa prosa poética? Não é a primeira vez que ela aparece para nós na literatura. Quando nós falamos, quem é o cara da prosa romântica no Brasil mesmo? Lá no romantismo. José de Alencar. Legal, José de Alencar fazendo a tríade indianista. Iracema, o Guarani e o Birajara. Quando nós falamos da Iracema, nós tínhamos, né? A Iracema era a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, os pés mais rápidos que a ema selvagem. Uma série de comparações, como figuras de linguagem. Porém, o José de Alencar tinha justamente uma prosa poética, tentando marcar nos textos em prosa, frases, orações, períodos, um ritmo, uma musicalidade que era característica própria da prosa poética. E frases secas, né? Mas frases insólidas, secas, que representam justamente esse sertão. Importante dizer que o Guimarães Rosa nasce numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Codisburgo. Seu pai ali tinha uma propriedade nessa região e também uma venda, né, como se fosse uma mercearia, né, digamos assim, mas que na verdade servia de entreposto para os fazendeiros da região. Então, às vezes, os fazendeiros pediam algumas coisas pessoais e deixavam ali na venda, né, do pai do Guimarães Rosa. E a mãe do Guimarães era descendente de alemães e vai alfabetizar o filho, justamente o Guimarães Rosa, em alemão e também em português. E isso faz com que ele crie ali um autodidatismo e aprenda o inglês, o alemão, o espanhol. E também, né, partindo da ideia sempre desses mecanismos, dessas construções dessas palavras. Importante dizer que o Guimarães Rosa, né, vai formar-se em medicina. Quando ele termina o curso de medicina, ele tinha uma vontade, um desejo, ir para o interior de Minas Gerais e fazer quase que algo que nós chamamos hoje de médico de família, né? Que ele vai cuidar dessas pessoas do interior. Vai ter uma filha, porém, quando ele está no interior de Minas Gerais, ele percebe que o negócio ia ser crítico para ele. Porque virava um escambo aquilo que ele fazia. Ou seja, não tinha uma remuneração financeira. Se ele ia lá, ajudava uma pessoa a melhorar de um ferimento, de um machucado, ou algo do tipo, né, ou mesmo de uma doença mais crônica, o cara dava para ele, a pessoa dava para ele, um Brasil predominantemente rural, principalmente nessa região de Itaguara, dava para ele galinha, porco, arroz, mas se fosse hoje eu receber arroz, estava recebendo bem, né? Mas virava um escambo, né? Aí ele vira para a esposa, ele vendo a filha pequena, e fala assim: nós temos que sair daqui, infelizmente. Vai para Belo Horizonte, estuda para ingresso de médico do Exército. Aí ele tem uma estabilidade financeira. E aí ele sempre teve a vontade, o desejo de ser embaixador, né? E ele é justamente embaixador do Brasil, inclusive na Alemanha, durante ali 1950, né? E também o final da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, perdão. Importante dizer que
ter cargo de embaixador, né, gente? Você precisa de anos de estudo, né? Só para lembrar, né? Não é porque nós fritamos hambúrguer que eu posso ser embaixador, né? Crítica social. Crítica social, condizente ali ao momento, né? Condizente ao momento. Porque assim, quando nós pensamos, e o cargo de embaixador, ele é altamente respeitado em todos os lugares do mundo. Porque, na verdade, o exercício da embaixada, ela deve ser supranacionalista. Ou seja, estar acima do país ou do regime político o qual impera no país. E o Guimarães Rosa, né, pega ali, de certo modo, um período muito rígido, também político, né? Nós vamos ver uma entrevista do Guimarães justamente para um canal alemão, tá? Deixa eu só achar de novo. Aqui. Eu amei. Ouvindo Tia Kerr, que pena. Oh, eu acordei com essa música na cabeça, cara. Eu não sei porquê. Deve estar com saudade de alguém. Talvez. Vor Herrn Guimarães Rosa, É de mim que você tá com saudade, Pedro? Novelist, Ah, também. Schriftsteller von Kurzgeschichten aus Brasilien. Herr Rosa ist Diplomat. Herr Rosa, Sie haben einen Namen, den man im Deutschen kaum aussprechen kann. Jedenfalls mir macht das große Schwierigkeiten. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal etwas über Ihren Namen sagen? É interessante porque o meu nome deriva, tem um parentesco alemão, uma ascendência, deriva do suábio, ou dos suevos, que partindo daqui, no norte de Portugal, fundaram um reino. E Guimarães foi justamente o nome da capital. Es ist sehr interessant, denn mein Name, der hat eine gewisse Beziehung zu Deutschland. Denn er ist ein Name, der aus der Sprache der Schwaben E oder assim nós treinamos o alemão também, né, gente? Schweben stammt, hier in der Zeit der Völkerwanderung hier von Mitteleuropa aus nach Südwesten zogen und im Nordosten, im Nordwesten der Iberischen Halbinsel ein Königreich gründeten. Percebam und war eben que die Hauptstadt dieses schwäbischen Königreichs. Ele já fala, né, no próprio processo, na origem da palavra. E é importante nós reconhecermos que o Guimarães Rosa ele irá fazer isso dentro das suas construções literárias. Para ele, nenhuma palavra ali, ainda que possa parecer absurda essa palavra naquela sentença, né, nós não a temos, né, porque ela está dentro desse processo de composição. Guimarães. Ja, und nach dieser Einführung, und da haben wir es hier gleichsam schon vorgestellt, können wir jetzt auf etwas Zentraleres kommen. Sie sind also gleichzeitig Diplomat und Schriftsteller. Ist es manchmal nicht recht schwierig, diese beiden Berufe miteinander zu verbinden? Não, só que é muito difícil às vezes. Sempre, cada vez mais difícil, porque a diplomacia passou a exigir full time e a literatura também. Ja, das wird immer schwieriger, denn sowohl die Diplomatie als auch die Literatur sind Fulltime-Beschäftigungen geworden. Ja, das kann man wohl sagen. Und manchmal hat man ja den Eindruck, als ob die Poesie diplomatisch wird und als ob die Diplomaten immer poetischer werden. Aber nun zu Ihren Werken. Sie haben einen Roman veröffentlicht. Können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão Veredas. Es ist etwas schwierig, den Titel dieses Romans ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Es heißt O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão ist eine Landschaftsform in Brasilien, der Sertão. Der Titel heißt also der große Sertão. Ja. Veredas, das sind dann Täler in diesem Sertão. Und wahrscheinlich... Então, né, é importante nós reconhecermos, de novo, que as principais obras, né, eu não estou transmitindo, né? Parei de compartilhar. Então, as principais
obras, né, do Guimarães Rosa é justamente um conjunto de contos publicado em 1946, que envolve o Sagarana, o Corpo de Baile e o Grande Sertão Veredas, que ele publica em 1956, que é justamente esse trecho dessa entrevista, né? Ali em 57, salvo engano, ele dá essa entrevista. Primeiras Histórias em 62, Sutameia e Terceiras Histórias em 67, que agora faz parte dessas, de algumas listas de livro, assim como essas histórias em 69. O Guimarães Rosa ele era muito supersticioso, né? Ele foi convocado ali mais de 3 vezes, várias vezes, na verdade, para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, e ele dizia que ele não queria, porque tornar-se um imortal significaria que ele iria morrer. No ano que ele assume a Academia Brasileira de Letras, depois de muita resistência, ele vem justamente a óbito, né? Então, esses textos, né, essa pesquisa justamente histórica e linguística do Brasil é muito importante, partindo da ideia do Guimarães Rosa, né? Então, o que vem a ser esse regionalismo para ele, né? Esse sertão universal? Primeiro, esse sertão é justamente um espaço de Minas Gerais. E Minas Gerais é para o Guimarães, nos anos 60, uma região que representa geograficamente, social e também politicamente o Brasil. Então ele olha o espaço de Minas Gerais, mas ele reconhece que Minas Gerais, o sertão mineiro, é um microcosmos do Brasil. Ponto. Né? É isso que ele entende. Que ali você tem um espaço que é primitivo, de origem. Só que isso vai levar para ele a algo imagético e poético muito forte. E o sertão é o mundo, porque é um mundo em que as histórias acontecem. Então, para o Guimarães Rosa, a história, as histórias às quais ele vai contar, na verdade, estão sempre relacionadas com as histórias, os causos, as histórias que ele escutava das pessoas desde criança. Então, para ele, o brasileiro, o mineiro, é um contador de história. O que ele faz é colocar isso dentro da literatura. E essas funções neológicas, né, nós vamos falar ali amanhã do Grande Sertão Veredas, mas o modo como ele cria as palavras é uma invenção linguística, só que ao mesmo tempo é o caráter inventivo dos contadores de histórias. Os contadores de história como causa, né, como questões populares. E aí é só lembrar que, se vocês, né, conheceram algum mineiro aí, né, mineiro pode contar história. Mineiro é receptivo. Então, o que ele faz, o Guimarães Rosa, é trazer isso para dentro do quê? Da literatura. Mineiro gosta de contar causo. Contar causo. Causo é a palavra, porque muito, né, vem justamente dessa oralidade. E o caos é uma questão de oralidade. E é essa sacada do Guimarães Rosa. Tá? Beleza? Eu paro aí. Eu volto amanhã, então. Que vocês tenham uma excelente semana. E, Duda, cuidado aí, hein? Vê se melhora, tá? Valeu, Pena. Beleza, Pena. Abraço. Abraço. Pena. Tchau, pessoal. Beijo. Bom Tchau, dia. Pena. Tchau, Valeu, Pena. Pena. Abração. Tchau, Pena. Tchau, Pena. Até mais. Pena.